canalização dos nossos mestres ascensionais de luz, que nos permitem estar aqui trocando essa ideia sobre o trabalho do nosso querido amigo Joel Goldsmith, A Arte de Curar pelo Espírito. E hoje nós vamos falar de uma frase, né, que chama assim: quem canta seus males espanta. E Joel Goldsmith, ele chama a atenção nesse capítulo, que ele fala sobre o problema do nosso corpo, que ele é um só. E o que encaixa uma coisa com a outra? Por questão culturais, nós temos a questão assim: a nossa mente é uma coisa, nossas emoções é outra, o nosso corpo é outro, e assim vai se estruturando o homem. Mas Joel Goldsmith chama a atenção que tudo é uma coisa só. Então, se o corpo se manifesta, a gente tem que começar a perceber que alguma coisa está fora do ar, né? Se a nossa mente começa a entrar em looping, então alguma coisa está fora do ar. Então, Joel Goldsmith, ele fala que o corpo é um ser só. O corpo, a mente, o espírito. Então, não adianta você tratar do espírito e não tratar do corpo, ou tratar do corpo e não tratar do espírito. Não existe essa separação. Isso é uma coisa cultural. E quando ele leva nas suas explicações isso, ele chama a atenção que o homem muitas vezes se preocupa com o corpo, faz lá a sua academia, a sua ginástica, a sua coisa, e sua parte mental continua perturbada. Ele continua com os mesmos vícios mentais, com os mesmos quereres, com as mesmas manias. Então, o que ele fala? Olha, você precisa entender que não adianta só você cuidar do corpo. Você tem que cuidar da mente também. Em contrapartida, você também precisa cuidar do seu espírito. É um todo. Os três, eles trabalham em conjunto. Então, não adianta você só cuidar do corpo e não cuidar do espírito. Não adianta só você cuidar do espírito e não cuidar do corpo. E a gente percebe, nessa época de hoje, né, os nossos entes queridos, que eles começam a perder, né, a sua criatividade, até o seu interesse de viver. Exatamente por causa disso, porque não foi cuidado essas três manifestações, né, juntas. Ou se cuidou do corpo, ou se cuidou da mente, ou se cuidou exatamente do estado, né, emocional do ser humano. E hoje nós temos nossos entes queridos todos entrando assim num estado de desânimo, porque eles vão, lógico, a vida é assim, né? O tempo ele vai chegando, você vai naturalmente perdendo a sua agilidade, perdendo a sua memória, a sua espiritualidade, e a gente tem que tomar cuidado para que a gente tenha isso equilibrado, para que tenhamos, então, o nosso caminhar, né, de uma forma saudável. Então, quando ele coloca aqui que quem canta os males espanta, é porque a música ela atinge todos esses estágios. Quando você começa a cantar, você vibra a mente, você vibra o corpo, você vibra as suas emoções, você vibra todo o seu estado de vida. Então, quem canta o mais espanta tem a possibilidade, então, de ter a sua saúde equilibrada, sem perceber. A música faz com que o homem equilibre todos esses
essas nuances, né? Fazer exercício é bom? Maravilhoso. Ter uma religiosidade é boa? Sensacional. Ler livros é fantástico. Mas isso tem que estar em conjunto, isso tem que estar trabalhando junto. Não adianta você ter um físico maravilhoso e um estado espiritual a desejar. Não adianta você ser um grande espiritualista, mas o seu corpo está debilitado. Não adianta você ter uma emoção, você controlar a sua mente, você saber tudo o que acontece, tal, se também a sua espiritualidade não estiver equilibrada. Então, Joel Goldsmith, nesse capítulo, que ele fala assim, o problema do nosso corpo é que ele é um só. Então, essa cultura que nós temos de separar, né, a espiritualidade, as nossas emoções, do nosso corpo físico, isso é uma questão cultural, né? É um grande erro. Então, nós temos que tratar tanto do nosso físico, temos que tratar da nossa espiritualidade e temos que tratar da nossa mente e das nossas emoções. Então, isso tudo é um todo. E a música, por isso que diz aqui, quem canta os males espanta, ele dá essa possibilidade que na sua vibração, inconscientemente, ele atinge todos esses estados. Por isso que esse tema, né, ele é muito interessante para a gente começar a cantar. Mas não é cantar da boca para fora, não é sair cantando música sem a mínima noção do que você está fazendo. Então, quando diz assim, quem canta os males espanta, você tem que saber o que você está cantando e para que você está cantando. Qual o sentido disso? Porque aí vai ter o seu efeito. Se você não tiver essa visão do que você está fazendo, é mais um que está cantando. E também ser seletivo nas suas canções. Não adianta você começar a cantar músicas depressivas. Você vai estar, de certa forma, né, desarmonioso com o seu corpo, desarmonioso com a sua mente, desarmonioso com as suas emoções. Então, quando ele diz quem canta os males espanta, é exatamente isso, né? Para que você consiga equilibrar o seu corpo físico, mental, espiritual, equilibrar o seu mundo financeiro também, né? O seu mundo familiar, tudo é um todo. Se você tiver esse equilíbrio, você vai ter uma vida saudável em todos os sentidos. Então, o que João Goldsmith chama a atenção? Que as pessoas vão lá, quando eram tratadas por ele, iam falar da sua espiritualidade, mas não cuidavam do corpo. Ou eu ia falar de uma doença orgânica, né? Ou assim, mas não falava da sua espiritualidade. Ou falava das suas emoções, mas não tratava do seu corpo e da sua mente. Então, o Joel Goldsmith, nesse capítulo, ele chama a atenção. Você é um todo. Jesus, o universo, o cosmos, a lei cósmica está no todo em você. Ele diz assim, o seu coração ele funciona, o seu aparelho digestivo ele funciona, porque existe uma lei cósmica atuando em você. A sua mente funciona porque existe uma lei cósmica atuando em você. Não é que por acaso o seu coração simplesmente funciona, o seu estado físico ele funciona, as suas emoções simplesmente funcionam. Não. Existe uma ciência cósmica funcionando em você no todo. Se nós nos aprofundarmos um pouco,
Quando é gerado o ser, né, ele passa por todo um processo. Passa 9 meses se criando, né, o corpo. E ali é o processo em que o cósmico está se formatando. Ninguém está nesse planeta sem estar com a lei cósmica. Vocês podem ir aonde vocês quiserem. Vocês vão ver que as pessoas são todas iguais. Todos têm a mesma estrutura do corpo. Aonde vocês forem, que país vocês forem, é, é, a região que vocês forem, as pessoas têm a mesma estrutura. Por quê? Porque é uma lei cósmica. Não é, que na região lá do Sudeste, a pessoa tem um corpo, um estereótipo, né? Diferente daquele que é do Nordeste. Todos são iguais. Tem as suas peculiaridades por causa das regiões, do clima, mas a estrutura é igual para todos. Se você for na China, se for na Rússia, você for na África, todos têm a mesma estrutura, porque é uma lei cósmica. E o que o Joel Goldsmith chama a atenção das pessoas é exatamente isso. Não adianta você ir buscar uma cura só do seu emocional. Ou não adianta você buscar uma cura do seu corpo físico. Não adianta você buscar só uma cura do seu estado emocional, físico, mental. Não, isso é um todo. Então você tem que entender que você tem que trabalhar o todo. E a música, onde ela entra? Ela entra exatamente aí. Porque a música, a tonalidade, o tom, ela, ela permite, né, que você possa vibrar, né, em todos esses campos. Goldsmith ele chama exatamente isso, atenção a isso. De todos os tratamentos que ele fez, e não foram poucos, as pessoas iam, tratava do seu lado emocional, no dia seguinte já estava lá tratando do seu lado físico, no outro dia já estava tratando. Então, as pessoas ficam fazendo tratamentos, de uma certa forma, paliativos. Porque a partir do momento que o seu corpo não está bem, ele vai afetar o seu lado emocional. Daqui a pouco, se o seu lado emocional ele não está bem, ele vai afetar o seu corpo físico. Daqui a pouco, se o seu corpo físico não está bem, ele vai afetar o seu lado espiritual. Então, um vai afetar o outro. Se todos estiverem de uma forma harmoniosa, um vai ajudar ao outro. Então, quando nós estivermos pensando aí numa cura, eu estou com dor de cabeça, respira. Da onde está vindo essa dor de cabeça? Será que é do corpo? Será que é do mundo espiritual? Da onde você está tendo essa dor de cabeça? E aí você tem que tratar dos 3 estágios. Não adianta só tomar remédio, como eu sempre falo, né? Você vai virar sócio de farmácia. Se você não tiver atenção com a sua espiritualidade, também não tiver atenção no seu corpo, e não ter a mesma atenção nas suas emoções. Então, quando nós elaboramos, né, esse tema, é porque a música ele é a única possibilidade de você vibrar nesses 3 mundos. Tem mais mundos, mas estamos falando só desses 3 mundos. Aí você vai ter um equilíbrio físico, mental e espiritual. Pensar no lado espiritual sem ter um comportamento ético, você está perdendo seu tempo, porque o seu corpo vai ser afetado.
Se você é um atleta, está correndo, tal, não sei o quê, mas não cuidar do seu lado emocional, você não vai ter sucesso, porque sempre vai ter uma energia desequilibrada. Então, Joel Goldsmith chama atenção. Nessa vivência que ele teve de cura, a pessoa ia, curava o corpo. No dia seguinte, estava lá curando a mente. No dia seguinte, estava lá curando as suas emoções. Então, nós temos que tomar atento e consciência disso. Procurem, quando vocês cantarem, não precisa verbalizar a canção, mas o mais importante é você interiorizar a canção. Muitas vezes o silêncio na música, ele tem muito mais efeito do que você verbalizar a música. Então, nós temos como cultura que a música tem que ser verbalizada. Não. Para o equilíbrio do corpo físico, mental e espiritual, ela tem que ser interiorizada. Aí nós vamos no mundo oriental, onde nós temos os mantras, né? Onde eles trabalham a questão dos mantras, que é exatamente esse trabalho, essa consciência que ele já tem desse equilíbrio emocional, físico e mental. A origem da frase vem da obra do Dom Quixote, escrita pelo espanhol Miguel de Cervantes, há mais de 400 anos. Quem canta, os males espanta. Mas a origem da música remonta aos primórdios da humanidade. Então, desde que a gente sabe que o mundo é mundo, existe a música. A música está presente na humanidade, né? Surgindo antes mesmo, né, da linguagem verbal complexa. Há dezenas de milhares de anos, inspirada nos sons da natureza e usada para comunicação, rituais e expressão de emoções. Se a gente olhar a história, né, a comunicação que se tinha entre os seres, né, as tribos, as civilizações, era através da música, através dos tambores, que eles se comunicavam. Quando tinha uma confraternização, a maioria era feita através da música. Então, os grupos se reuniam, cantavam, e assim se harmonizava essa convivência entre as tribos. Então, veja que a música ela tem uma importância muito mais do que a gente imagina. Ela está presente em nossa vida até pela própria natureza. Nós, os cantos dos pássaros, né? Os cachorros que latem. É uma música, por incrível que pareça. Então, é muito importante a gente se conscientizar disso, que a música é que vai nos dar a possibilidade de equilibrar o nosso corpo físico, mental e espiritual e, consequentemente, o nosso mundo financeiro. Você quer ter dinheiro? Cante uma música. Você vai ver que é uma coisa muito engraçada. Experiências que eu já fiz, né? No carnaval da minha época, não tão na minha época, né? Mas assim, cantava aquela música: ei, me dá o dinheiro aí, ei, me dá o dinheiro aí, vai dar, ei, você aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro. Canta, gente, vocês vão ver que vocês vão se surpreender. É uma energia, né, que vai ressoar no universo. E vocês vão dar risada quando o dinheiro chegar. É muito legal. Então, assim, são experiências que a gente tem, né, que a gente passa, mas tem que experimentar. Experimenta. É muito legal. Era uma marchinha de carnaval.
que a gente tinha na época. Então, mas eu vou repetir aqui, mas a origem da música remonta aos primórdios da humanidade. Você vê, desde que a gente conhece a história da humanidade, sempre a música esteve presente, né? As tribos se reuniam, as guerras paravam por causa das músicas, né? Por quê? Porque ela tem exatamente essa vibração, né? De equilibrar o corpo físico, mental, espiritual e financeiro. O dinheiro só chega naquele que está com a sua energia equilibrada. O dinheiro faz parte do nosso contexto. Pode perceber isso. Tudo que você vai fazer nesse planeta está envolvido o dinheiro. Quer vocês aceitem ou não. Se mata por dinheiro, se cria por dinheiro, se cresce por dinheiro, se valoriza por dinheiro. Infelizmente ou felizmente, essa é a realidade humana. Então, já que tem aí, vamos pedir, né? E dá o dinheiro aí, meu povo, né? Opa, vamos aí. Se está aí, eu também quero, concorda? Então vamos embora. Vamos passear, vamos passear. No autoconhecimento, a expressão popular, quem canta seus males espanta, significa usar a voz e a música como ferramentas para expressar emoções, aliviar o estresse e acessar o mundo interior. Cantar ajuda a entender o que sentimos e traz mais paz para o dia a dia. Perceba a música que você escolhe para cantar. O que ela está dizendo? O que ela está dizendo é o que você está sentindo. Você não consegue perceber o que você sente, mas a música, ela vai verbalizar o que você está sentindo. Então, se você está sentindo saudade de alguém, naturalmente você vai cantar uma música de saudade. Se você está querendo ter um encontro com as crianças, você começa a cantar músicas infantis. Isso é natural. Aí você vai sim entender o seu momento. A música, ele tem esse poder. Você vai levar, né, ao ar o que você está pensando agora. O que está na sua emoção? O que está na sua mente? O que está na sua expectativa? Né? A música, ele tem esse poder de mostrar para você. Então, aqui, a música também, nós já falamos uma vez da mente falaz, né? Esse vício mental que a gente tem de ficar reclamando da vida. O Jogo Smith chama muito a atenção isso, porque nós somos viciados nisso. Nós somos viciados na mente falaz. Sem perceber, nós já estamos criticando as pessoas, nós já estamos achando ruim da vida, nós já estamos falando mal dos outros, sem perceber. Isso é automático, né? E é a famosa mente falaz. Nós já fizemos uma live sobre isso, e onde ele mostra exatamente o poder dessa mente falaz no homem. Então, isso é uma coisa para a gente olhar com muito carinho e a gente perceber. Não discuta com essa mente falar, você vai perder seu tempo. Ela simplesmente é uma reação do que você está energeticamente vivendo. Se você começar a falar mal dos outros, você vai ver que o seu corpo já começa a se desequilibrar. De repente, um comentário que você assistiu, desarmonioso, você já começa a falar sobre isso, e você vai ver que logo em seguida você começa a ter sintomas desarmoniosos. Isso vem da mente falaz. Então, a mente falaz, a energia dessa mente falaz, ela é da Terra, é do planeta.
ela é a energia densa do planeta, e ela se manifesta através dessa mente falaz, que nós passamos, sem perceber, a absorvê-la. Então, quando essa mente falaz nós percebemos, cante, começa a cantar, mas começa a cantar músicas alegres. Se você começar a cantar a famosa sofrência, você vai dar força aqui para o nosso amigo falaz, né? A gente precisa medir o que canta. Se você quer isso, se você quer ser feliz, né? Porque eu sempre falo, tem gente que não quer ser feliz, tem gente que quer viver a vidinha, né? Eu vou fazer o quê? São escolhas, né? Agora, aquele que quer ser feliz, próspero, em todos os sentidos, então, cante músicas alegres. Ó, me dá um dinheiro aí, uma boa. Me dá um dinheiro aí, já une o útil ao agradável, né? Você já fica contente que você vai receber o dinheiro, já fica contente que você vai gastar, né? Vai passear, né? Você já une o útil ao agradável. Me dá um dinheiro aí. Ei! Muito bom essa marchinha. Então, fiquem de olho dessa mente falaz. Ela está em nós, é, sem nós percebermos. É já um vício mental. Então, no autoconhecimento, a gente busca, né, diminuir essa força. Eliminar nós não vamos, porque isso é uma energia da Terra. Nós estamos na Terra, né? Mas podemos diminuir, né, a influência que ela tem sobre nós, tá? Então, a mente falaz, referindo-nos à tendência natural do nosso cérebro de criar narrativas, distorções conectivas e vieses que parecem absolutas verdades. A gente acaba acreditando nessa mente falaz. Ela começa a vir na nossa mente e, de repente, nós estamos acreditando naquilo. O poder dessa mente falaz é muito forte. É muito, assim, é para parar, respirar, falar, olha, você não tem poder sobre mim. Faça essa afirmação, não brigue com ela, não discuta com ela, não tente entender o que está acontecendo, é tudo, não tem lastro essa mente falaz. Então, você simplesmente diga, eu não quero isso para mim. E você vai ver quantas vezes durante o dia você vai falar isso. Eu não quero isso para mim. E você vai abrir as portas para as energias harmoniosas se manifestarem em você. E quem sabe vir um dinheirinho? Né? Vai te vir um dinheirinho aí, né? Estamos aí. Então, essa mente falaz, a gente fala até do papo de botequim. Lembra que nós falamos sobre o papo de botequim também? A live? É assim, você fica lá, ninguém chega em lugar nenhum, ninguém conclusão nenhuma, mas fica lá, ele falou, ele me disse, papo de botequim, é exatamente a mente falaz. A nossa energia vai embora, o nosso dinheiro vai embora, a nossa saúde vai embora, o nosso corpo fica desabilitado e a gente vai indo. Quando chega lá na frente, a gente olha para trás e fala assim, puxa vida. Aí vem aquela frase fantástica da humanidade. Ah, se eu tivesse feito aquilo. Ah, se eu tivesse agido assim. Ah, se eu tivesse. Ah, 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 ah. Então, nós ficamos no ar e a vida continua, e a vida chega. E depois ficamos achando, né, que nós somos injustiçados, né? Que ninguém gosta de nós. Nós fazemos as nossas vidas. Nós criamos os nossos estados emocionais. Nós somos o que pensamos. Isso é uma lei cósmica. Se você pensar o bem, você vai receber o bem. Se você pensar mal, você vai receber o mal. Você atrai aquilo que você pensa. Isso é lei cósmica. Então, é onde a gente fala, nós somos escolhas, puramente escolha. Você quer ser feliz? Ué, seja feliz. Por que que eu tenho que seguir o que os outros fazem?
Por que que eu tenho que sempre estar imitando os outros? Por que que eu sempre tenho que dizer que as pessoas têm razão? Para, respira. Opa, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Se você não tiver essa convicção, você vai ficar lá na mente falar, no famoso papo de botequim. E o dinheiro vai embora. O dinheiro vai. Aí você volta de novo. Cadê meu dinheiro? Me dá o dinheiro aí. Ei, você vai ficar. E o dinheiro vai embora. Presta atenção, presta atenção. Os benefícios para a mente e para o corpo, a música, ela faz a expressão desses sentimentos. Soltar a voz ajuda a colocar para fora medos, raivas ou tristezas que ficam guardados no corpo. Então canta. Quem canta, os males espanta. Canta. Deixa o vizinho achar ruim. Fala pro seu vizinho aqui, quem canta sou eu. Deixa ele achar ruim lá, vai cantar, vai ser você. Entendeu? Quem canta, os males espanta. Expressão de sentimentos. Acalma o pensamento. O ato de respirar fundo para cantar reduz o ritmo acelerado da mente e diminui a ansiedade. Lembra aquela velha historinha da florzinha e a velhinha? Funciona. Cheira a florzinha e assopra a velhinha. Aí, tá vendo? Tem que persistir. Então, acalma, aproveita a música. A música veio para ajudar o homem nesse planeta. Ele não é à toa. Não é alguém estava lá e. Não, a música veio para isso. Só que você tem que escolher, lógico, o que você canta. Sem sombra de dúvida. Assopra a velhinha e cheira a florzinha. Ó, estou ficando bom já. Acalma o pensamento, o ato de respirar fundo para cantar reduz o ritmo acelerado da mente e diminui a ansiedade. Ajuda a se conhecer. Ouvir o próprio som e perceber como o corpo reage revela muito sobre nossa história e nossas emoções. É aquilo que eu falo, o que você canta é o que você está pensando. Se você canta músicas alegres, é que o seu pensamento está alegre. Se você canta música triste, seu pensamento está triste. Então, a música tem essa possibilidade de mostrar para você aquilo que você não consegue enxergar. Porque a partir do momento que você começa a cantar, você começa a colocar, né, a sua energia, ele vai mostrar exatamente naquele momento o que você está pensando. Você pode até mudar após isso, mas naquele momento ele vai mostrar exatamente o seu estado emocional. E se o seu estado emocional está triste, ele vai debilitar o seu corpo. Isso é lei cósmica, é que Joel Goldsmith fala, nós somos um todo. Não existe a espiritualidade separado do corpo e separado da mente. Aqueles que pensam que cuidar da espiritualidade por si só já vai levá-los ao céu, como assim a gente fala, né? Já vai. O corpo fica pesado, e o corpo pesado vai ficar aqui, e ele não vai conseguir ir para o céu. Agora, também, se não adianta ele fazer um corpo leve e tal, emagrecer, fazer regime, aquele negócio todo, e ter a sua mente com pensamentos, né, maldosos. Ué, a energia vai ficar aqui também. Então, esse equilíbrio do corpo, da mente e do espírito tem que trabalhar em conjunto. Não precisa fazer nada excepcional. Não precisa ninguém virar atleta do ano, nada disso. Você pode ter tudo isso mantendo uma vida equilibrada em todos os sentidos.
Tem aqui assim, cantar sem medo, momento só seu, prestar atenção no corpo. Exatamente isso. Canta sem medo, canta. Canta até para perceber como é que está o seu estado emocional. O que você cantar, você vai entender como você está emocionalmente, né? Então ele fala, cantar sem medo é o seu momento de prestar atenção no corpo. No campo do autoconhecimento, da psicologia e até da neurociência, a sabedoria popular, condensada no ditado "quem canta os males espanta", é considerada uma poderosa ferramenta de expressão e regularização emocional. Regulação emocional. Olha, é considerado uma poderosa ferramenta de expressão e regulação emocional. Quando você começa a cantar, você ouve que você está cantando, você vai perceber aonde estão suas emoções. Se você começar a cantar músicas tristes, opa, para, respira. A tristeza não faz parte de mim. O que faz parte de mim é minha alegria. Então, respira, que alguma coisa não está batendo. Se você começar a cantar músicas alegres, legal, aproveita e veja o seu corpo como está. Porque isso é um todo. Veja a sua espiritualidade como está. Essa questão de ter músicas, né, nesses grupos, vamos falar todos aí, espirituais, não é à toa. É que isso eleva, né, o seu espírito. Mas também não adianta você ouvir toda aquela música, toda aquela coisa maravilhosa, né, e sair de lá, virar a esquina e já começar a ter pensamentos sem sentido. Então, trabalhar, né, esse sentimento faz parte do nosso trabalho. Enquanto a pessoa não entender o que ela veio fazer nesse planeta, ela vai ficar à deriva. Ela tem que entender que quando veio para esse planeta, ele veio para expandir a sua energia em todos os sentidos. Então, ficar discutindo aqui o que hoje as pessoas pensam, não pensam, ou deixam de pensar, é perda de tempo. E nós viemos para estudar essas pessoas. Nós viemos para ser felizes e expandir a nossa energia. Quer ajudar as pessoas? Pense positivo. Quer ajudar as pessoas? Não fale mal dos outros. Você quer ajudar as pessoas? Seja uma pessoa próspera e edificante. Essa sua energia que vai ajudar as pessoas. Criticá-las, dizer se está certo ou errado, você perde tempo. E você vai entrar na onda, você vai reforçar a sua mente falaz. Então, o Joel Goldsmith, ele chama a atenção que nós temos que entender que nós somos um todo. Deus não fez a nossa mente, depois ele fez o nosso corpo, depois ele fez as nossas emoções. Fez tudo junto, porque nós somos um todo. Nosso ser, ele é uma coisa mais linda que existe dentro desse planeta. Se nós tivermos respeito por ele, se nós tivermos consideração por ele, se nós respeitarmos exatamente essa obra maravilhosa que é o corpo humano, a mente e o espírito. Para o espiritismo, a música e o canto funcionam como poderosos veículos de elevação vibracional, alterando o padrão dos pensamentos e sintonizando o espírito com influências espirituais superiores e benéficas. Todas as linhas trabalham com a música, porque ela é completa, ela atua em todos os nossos corpos. Cósmico, é isso que nós temos que entender. Então, aonde você for nesses grupos, né, da espiritualidade, né, vamos assim generalizar, né, vocês vão encontrar música, porque já faz parte, né, já tem essa informação, eles já trabalham nisso. Para o budismo, a voz e o som não servem apenas para o entretenimento ou desabafo.
passageiro, mas atuam como instrumentos da mente, né? O budismo tem isso. O budismo, ele tem essa linha, né? Por isso que você tem os mantras, você tem todos esses estudos, que eles buscam, né, o equilíbrio também físico, mental e espiritual. Cada um na sua linha, cada um com as suas ferramentas, cada um trabalhando, né, dentro da espiritualidade, corpo físico e corpo mental. Não existe separado esses três corpos atuam simultaneamente. Então, não adianta você ser um grande espiritualizado se o seu corpo não está bem. Não adianta você ter um corpo bonito, lindo, maravilhoso, se a sua mente ela não está bem. Não vai adiantar nada. Uma hora isso vai se manifestar. Para os católicos, a sabedoria contida no dito popular "quem canta os males espanta" ganha uma dimensão profundamente espiritual e teológica. A música, né? As civilizações se reuniam à música. Se vocês lembrarem, na virada do ano, vamos pegar essa festa que é mais popular, a música une todos, né? É muito interessante, é o único evento nesse planeta onde todos se unem, todos os povos se unem nesse momento, quando é a virada do ano. Então, veja o poder da música, veja o poder que ele tem de unir todos que estão nesse planeta. Um dia só. É uma pena. Nós poderíamos ter mais dias de virada, podia ter a virada do mês, a virada do dia, né? E a população ficaria mais harmoniosa. Para os evangélicos, o famoso ditado popular, "quem canta seus males espanta", ganha uma conotação profundamente espiritual e bíblica. De forma geral, eles concordam com a ideia por trás da frase, mas fazem uma ressalva essencial. O poder de espancar o mal não está no ato mecânico de cantar por cantar, mas no conteúdo da canção em que ela é direcionada. Então, não adianta cantar por cantar, você tem que saber o conteúdo que você está cantando. É o que ele está chamando a atenção aqui. Sair cantando a esmo, dependendo da música que você está cantando, você está se contaminando. Então, você tem que prestar, respirar fundo e ver se a letra da música, ou a harmonia, o nome que queiram dar aí, vai te elevar, né, espiritualmente, mental e fisicamente. E não esquece do din-din. Vai ter din-din lá. Vai firme lá que vocês vão ganhar o din-din. Afirmação. Vamos aqui para a nossa afirmação de hoje, né? O meu corpo é o templo de Deus. O meu corpo é o templo de Deus. Então, quando vocês se sentirem desconfortáveis, seja de que forma for, afirme: o meu corpo é o templo de Deus. O corpo que se refere aqui é o corpo mental, espiritual, emocional e financeiro. Não esquece do din-din. Bota o din-din aí na lista e vocês vão ver aí como isso vai dar frutos e a gente, com isso, pode ajudar muitas pessoas. Tá bom? A oração que a gente teria hoje, nós vamos trocar pela a música que a Neuza colocou lá no grupo, né? É muito bonito, eu assisti até o fim, já assisti umas 3, 4 vezes, tá? É muito bacana. Você vê, é uma música simples, mas de uma profundidade, assim, fantástica. Então, eu não vou dar oração nenhuma aqui hoje, porque no grupo vamos aproveitar, né, a colaboração da nossa querida Neuza,
que mandou lá para nós, né? Aquela música sensacional que diz exatamente isso aqui. Cantar, né? É a alegria de viver. Então, vamos aproveitar, vamos ter essa consciência, vamos refletir sobre isso. O que eu estou pensando hoje? O que o universo está me disponibilizando hoje? E o que ele tiver é o que você vai receber, se você se valorizar. Se valorize. Eu falo para as pessoas, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Ah, sei o que, tal. Não, respira. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Isso vai ressoar para o universo e quantas pessoas nós vamos ajudar. Essa energia maravilhosa, energia de equilíbrio, né? Energia edificante. Tá bom? E estamos aqui, então, no nosso momento único. Minha querida Lúcia, é você, Ana Lúcia. É Ué, você. pode deixar a Neuza também. Aqui, eu vou falar assim, que a música, eu acho que eu não vivi sem música, não. E aqui em casa a gente tem essa mania mesmo de acordar já ouvindo música. E, e é tão interessante que ela mexe tanto com a gente, dependendo da música, que a gente volta no passado, assim, e tão distante que a gente era criança ainda, pequenininha, e tem uma música que parece que a gente está ali de novo, sabe? E, igual você falou, que dependendo da música, a gente fica com... mexe com a energia, né? Com o sentimento, e a gente passa a ficar mais tranquila. Tem música que a gente tem vontade até de chorar, né? E é isso, mas eu acho, assim, interessantíssimo esse negócio de voltar um tempo, assim, música distante mesmo, e a gente não esquece até do que aconteceu, né? Mas eu estou gostando muito dessa ideia, dessa marchinha do carnaval. Então, gira aí, cantar todo dia. Funciona, Pois funciona, é, eu sei. funciona. Toda vez. Tem coisas que você falou aí que é outra coisa também que eu não deixo de falar e não deixo de pensar, né? Essa questão de isso não me pertence. Às vezes eu estou assim, agoniada e começo a lembrar disso e realmente funciona. Funciona mesmo. Então, vou começar mesmo a cantar todo dia. Me dá um dinheiro aí. Lembrar do meu pai, né? Antigamente tinha o carnaval, aqueles bailes, né? E à noite, tudo. Eu lembro a primeira vez que eu fui com meu pai, minha mãe, e essa música veio na hora, assim. É mesmo que eu estava vendo, assim, eu chegando, né? Achando já moça, e na noite do carnaval. E o meu pai, assim, abraçado assim com a gente, e essas músicas, essa me veio lembrança na hora dele. É isso. Aproveita, Tudo bem. É, aproveita que vale a pena. mas Vale a lá pena. mesmo. Tá bom, Tá bem. querida. Cadê a nossa querida Neuza? Presente. Diga, É, querida. essa música do Gonzaguinha, ela, ela entra na alma da gente e ela não só deixa a gente feliz, como ela faz você dançar. Se você não dança, pelo menos você pensa que está dançando. Você acompanha o ritmo dançando. Então, é maravilhoso, né? Você poder ouvir uma coisa boa e compartilhar isso ao seu redor com as pessoas que estão por perto, porque quem está junto com você também vai sentir essa Sim. energia, né? E eu já vi, assim, pessoas num determinado lugar sentados e começa a tocar uma música vibrante,
a pessoa está ali triste e, de repente, ela levanta e começa a dançar e cantar. Então, atrai, né? É uma atração. Isso é maravilhoso. Essa do Gonzaguinha aí explica muito bem como é que funciona, né? Essa energia maravilhosa aí da música. E Eu vamos só, eu ouvir o só, Gonzaguinha. eu só não posso colocar a música aqui por causa dos direitos autorais. Eu ia pôr, Não, mas eles recomendam que não se coloque, né? Para é só não. clicar depois no É. onde eu postei e ouvir, porque é Isso, fantástico. isso, isso. Mas vale a pena, sim. Quando você colocou, coincidência ou não, eu sempre falo que os meus anjos da guarda sempre estão do meu lado. E era um momento realmente que eu estava assim, meu, que coisa é essa, né? Que coisa. E você colocou aquela música, eu falei, meu Deus, é aqui que eu vou, é aqui que eu vou embora. E a função das músicas, né? É exatamente É essa. exatamente essa. Você levantar e vamos embora, e a vida continua, e é muito bonito mesmo. Você foi E muito venha feliz. quem quiser acompanhar e vem junto, né? Vambora. Olha, eu falo assim, a tristeza não faz parte da minha vida. Uhum, Se ela quiser participar da minha vida, eu sinto muito. Ela não faz parte da minha vida. Então, a tristeza, respeito, uhum, não, muito pelo contrário, mas a tristeza não faz parte da minha vida. Isso eu repito, toda hora que começa é a mente falaz, né? uhum. opa, você respira, isso não faz parte da minha vida. Eu vou lá pro salão lá do carnaval, me dá um dinheiro aí, ei, me dá um dinheiro aí, ei, a gente vai. Minha Ai, querida Cris, Eu não tenho muito para falar, mas eu amo música também. Acordo escutando música e deito escutando música. E acho que ela traduz bem o nosso, momento. desculpem, mas traduz bem o nosso sentimento do dia, né? E se a gente procurar escutar essa música do Gonzaguinha, vai ser perfeita, né? Uhum. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Então, vamos ser felizes, Vamos vamos ser felizes. escutar músicas das mais variadas, das mais alegres, das mais gostosas, e procurar não se envolver emocionalmente quando elas lembram de pessoas que você já foram e que você fica talvez meio tristonho, mas vale a pena. O, como diz aquela experiência do Marçal lá, que a gente já estudou, né, as músicas vibram notas bacanas e as células vão ficando num formato bonito. E isso faz bem para o nosso corpo, né? Se faz bem para o corpo, faz bem para a alma. Obrigada. gente, então vamos lá. Minha querida Iracema, continue cantando para que a gente possa cada vez ouvir o seu sorriso, tá bom? Então, pessoal, aproveitem essa semana maravilhosa e vamos. Só falar uma coisa aqui, Oi. rapidão. Tem umas músicas que eu lembro demais de vocês, eu não esqueço, não. É só tocar Música, você lembra de mim? de você, de Cris, lembro demais. Cris sabe as músicas que eu gosto. Olha, que Eu, legal, que eu legal. vi, gente, é impressionante. É a mesma coisa de eu tá aí, ó, lá em São Paulo, assim, com vocês. É Eu incrível. só, eu só espero que você não seja músicas que você esteja querendo me bater, o resto tudo bem. Não, gente, Fala, Cris, querido. Elton John, né, Lúcia? eu tô em primeiro lugar. Olha, que legal, que legal. Esses Em momentos que primeiro a lugar. gente tem que Muito bom. guardar, esses Muito momentos aqui vão preferido. ficar. Que bom, graças a Deus. É bom a gente se sentir querido e passar essa emoção para todos, né? É isso, nós É estamos aqui verdade. nesse sentido. Tá bom? Tudo bem, então?
Mais alguma coisa? Alguém quer acrescentar? Está tudo tranquilo? Podemos Tranquilo. encerrar? Fechamos mais essa semana? Então, meus queridos, até a próxima, se assim eles permitirem, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, pessoal. Boa semana. Tchau, tchau. Igualmente. Tchau, tchau, Lúcia. Tchau, Iracema. Tchau, Cris. Tchau, Cris. Tchau, Neuzinha. Tchau, João. Tchau. Tá bem, tchau.